Olá, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula de literatura para o segundo ano. Hoje falaremos do naturalismo. Só recapitulando um pouquinho, a gente já viu o romantismo, né? Uma escola literária bem grande, que teve 3 gerações na poesia e teve alguns estilos na prosa também. Também já vimos o realismo, que veio com tudo, juntamente com o naturalismo, né? O realismo e o naturalismo nasceram praticamente juntos, são do mesmo período, tem algumas pequenas diferenças, mas eles vêm com a mesma proposta de combater a estética romântica, o romantismo. O romantismo a gente viu que ele teve influências na literatura, na música e na pintura também. O realismo na pintura e na literatura, também na música. E o naturalismo ele vem também com influências na literatura, na pintura e no teatro, ok? Então, o naturalismo agora também explora uma outra vertente artística, que é o teatro também. Então é isso aí, o naturalismo, que é um irmão do realismo, tá? Entendam a estética naturalista como irmã da estética realista. Os dois são muito parecidos, têm propósitos muito semelhantes. E aí eu trouxe aqui para vocês uma imagem do Honoré Daumier, pintor francês. Vejam só este quadro, O Vagão de Terceira Classe, pintado em 1864. Esse quadro já traz aí um pouco da ideia do naturalismo, né? Que é o quê? Mostrar uma realidade sem romantizar a situação, mostrar traços que se aproximam da vida real, da vida natural das pessoas, principalmente as pessoas da classe mais baixa, ok? Então a pintura mostra muito isso. Então, olhem só esse texto. Frequentemente, o realismo e o naturalismo são estudados juntos, pois suas origens e suas características são muito semelhantes. Pode-se dizer que o naturalismo é uma ramificação do realismo, pois os dois movimentos se desenvolveram ao mesmo tempo na Europa e encontraram no Brasil escritores que souberam desenvolver o romance, dadas as condições sociais de um país às vésperas da abolição da escravatura, da proclamação da República, e que estava vendo os latifúndios serem gradativamente invadidos por estrangeiros e máquinas. Então entendam, vejam só o que estava acontecendo, tanta coisa que estava acontecendo aí no Brasil, né? Às vésperas da abolição da escravatura, a proclamação da República e a revolução, né? a evolução tecnológica, né? As máquinas, né? O campo estava sendo invadido pelas máquinas que vinham de fora. E isso resultou em muita coisa, principalmente nas grandes cidades. Ok? Vamos lá. Então, olha só. Baseando-se nessa ideia, nós tivemos na França também, vocês se lembram que o realismo nasceu na França, né? Foi Gustave Flaubert que criou o realismo. O naturalismo também nasceu na França e eu acredito que tenha sido também um pouco influenciado pela estética realista. Foi um francês também que inventou o naturalismo na literatura. Olha só, o nome dele é Émile Zola. Tá aqui. Émile Zola, na França, escreveu um livro chamado O Germinal. Germinal apenas. O nome do livro era Germinal, no ano de 1881. Esse livro é considerado a primeira obra literária naturalista. Por quê? Ele mostra a realidade dos mineiros que trabalhavam nas minas de carvão. Só que esses trabalhadores não tinham nenhum amparo trabalhista.
Eles trabalhavam em condições precárias de segurança e higiene, muitos se machucavam durante o trabalho, morriam até enquanto estavam trabalhando na mina de carvão, e simplesmente quando um trabalhador morria, era substituído. Fácil assim, tira o corpo, contrata outro e segue a vida na mina de carvão. Émile Zola trabalhou então esse tema no livro, e a partir desse livro, Germinal, a gente começa a discutir os direitos trabalhistas para proteger os trabalhadores que trabalham em situações precárias de segurança e de higiene no momento em que estão trabalhando. E existe também um filme sensacional também, é um filme bem chocante. O nome do filme é o mesmo do livro, tá? Germinal, filme de 1993, também francês. É um clássico do cinema que mostra a realidade desses trabalhadores dessa época. Então essa obra, diferentemente do realismo lá de Madame Bovary, aqui nós temos agora um realismo que chega nas zonas mais podres, digamos assim, da sociedade, em que as pessoas se encontram numa situação precária de higiene e de saúde também, né, e de segurança, como era a situação dos mineiros que trabalhavam nessa mina de carvão. Então, o romance Germinal, a obra Germinal, é muito importante, pois ela marca o nascimento dessa ramificação do realismo que nós chamamos aqui de naturalismo. Então, para começar, naturalismo e realismo são muito parecidos, só que o realista, ele enxerga a sociedade de cima e ele foca no psicológico dos seres humanos e analisa a personalidade desses personagens. Entra num aspecto psicológico dos seres humanos, o seu realismo. O naturalismo, ele vai chegar naquela parte esquecida pela sociedade, onde existem seres humanos também, naquelas zonas em que as pessoas costumam torcer a cara e não olhar. Então, isso basicamente é o naturalismo. Tá aí um textinho para vocês lerem, podem ler aí com mais calma. Eu vou ler só a parte final aqui, gente, olha só. Para escrever esse livro, Germinal, aqui ó, Zola trabalhou durante alguns meses em uma mina de carvão a fim de ficar próximo de seu objeto de estudo e escrever uma obra que fosse o mais fiel à realidade possível. Zola pegou pesado no trabalho e acompanhou de perto a rotina, as condições precárias e a greve que os mineiros organizaram. Então, nesse romance, nós temos ali um pouco da experiência que ele mesmo teve quando foi trabalhar na mina para escrever esse livro. Então, aqui nasceu a ideia de discutir os direitos trabalhistas. Os mineiros organizaram uma greve exigindo melhores condições de trabalho nessa mina de carvão. Tudo bem? Aqui nós não falamos basicamente de adultério, casamento, amor, entre outras coisas. Isso é realismo. É uma coisa mais política voltada para as condições de vida do ser humano. As características do naturalismo, vejam só. As principais características do período incluem uma análise social bastante acurada de grupos marginalizados, olha aí, isto é, que não costumavam aparecer até então na literatura, no romantismo. Olha só, o romantismo, ele não olhava para essas coisas. O romantismo era um período literário que produzia coisas simplesmente para fazer cócegas nos sentimentos das pessoas, né? Causar suspiros de amor ou de estimular pensamentos e outros sentimentos nos leitores. Né? Uma coisa bem sentimental, melancólica, mas não voltada para as questões sociais e políticas
O naturalismo e o realismo fizeram isso. Há, por meio dos escritores, uma valorização dos ambientes coletivos. Olha aí, ambientes coletivos. No caso do Germinal, a gente vai ter o grupo de trabalhadores da mina de carvão, como aglomerados. Aqui, os aglomerados das minas de carvão da época. E as habitações, que tinham muitas pessoas morando juntas. Inspirados pelo cientificismo do século XIX, muitos escritores escreveram romances de tese. O que é esse romance de tese? O romance de tese é quando vocês todos já devem saber o que é uma tese, que é o mesmo que opinião. Você tem uma opinião, transforma em tese. Para transformá-la em tese, você veste a opinião com uma armadura, né? Uma coisa mais formal, uma coisa mais elaborada. O romance de tese é quando você escreve um romance, um livro inteiro, tá torto, mas não tô nem aí. Quando você escreve um livro inteiro, cria uma história, isso é um romance, para falar da sua tese. Você tem uma opinião, quer defender essa opinião. Só que agora, em vez de simplesmente fazer uma tese simples, uma redação, eu vou escrever um livro sobre essa minha tese. E é um livro de ficção, só que é uma ficção baseada na realidade. E quando essa minha tese ela vai em busca de uma solução para um problema social e vai em forma de romance, pronto, acabei de escrever um romance de tese. É como se eu elaborasse uma proposta de intervenção para esse problema, escrevendo um livro, um romance. Ok? Isto é, são romances que pretendiam provar algum aspecto da natureza dos seres humanos em sociedade. No caso dos escritores do naturalismo, a principal delas era o determinismo. Nós falamos disso aqui lá nas questões do realismo na aula passada. Apareceu uma questão lá que falava do determinismo. E o que é o determinismo? Isso é mais uma característica do naturalismo. O determinismo é a prova de que os seres humanos são influenciados por seu meio. Ou seja, o ser humano é influenciado, a personalidade desse ser humano é formada baseada no lugar onde ele vive. Então, se a pessoa cresceu na favela, ela vai ter uma personalidade. Se ela cresceu em uma outra área, de um status social mais alto, ela vai ter outra personalidade. Então, o meio em que ela vive influencia na personalidade do ser humano. Isso é o determinismo. Ou seja, seres humanos são influenciados pelo seu meio. E também pelo momento em que vivem. A pessoa que nasce nos dias atuais, ela tem uma personalidade diferente das pessoas que nasceram no passado. E também pela raça. Dependendo da raça da pessoa, ela vai ter uma personalidade diferente. Isso é o que defende o determinismo. Mais um quadro aqui para acompanhar a ilustração. São todas pinturas naturalistas. Olhem só. Os Bêbados, do artista português José Malhoa. Esse quadro também é uma pintura naturalista de Portugal. Ok? Estamos ainda no naturalismo na Europa, tá, gente? França, agora já temos uma prova de que o naturalismo chegou em Portugal, em 1908. Na pintura, pelo menos. Assim, muitos romances priorizam aquilo que é instintivo e primitivo do ser humano. Gravem esses detalhes, são características do naturalismo, em detrimento da razão, como agressividade, erotismo, além de contarem com narradores objetivos e oniscientes, que assistem às cenas como espectadores cientistas, que dissecam seus personagens com o intuito de confirmar suas teses. Ou seja, eu crio um personagem e narro a trajetória desse personagem. Tudo isso é como argumento para defender a minha tese. Isso tudo dentro de um romance. Isso é o romance de tese. Para os dias de hoje, muitas dessas teses não são mais válidas. No entanto, os romances têm seu valor histórico para a literatura. Com relação aos enredos, a grande maioria dos romances naturalistas possui finais trágicos.
quase sempre ressaltando a supremacia dos personagens da elite em geral, brancos, europeus e seus descendentes, para provar que existe sim um preconceito contra negros, contra pobres, contra homossexuais, contra qualquer outro tipo que não pertença a esse grupo aqui, ó, brancos, europeus e descendentes. Naturalismo no Brasil. E como que nasceu isso no Brasil? Foi no ano de 1881, com um escritor chamado Aloísio de Azevedo. O nome dele tem o D, tá? Eu não coloquei aqui, mas é Aloísio de Azevedo. O primeiro nome é Aloísio e o último nome é Azevedo, que nasceu em 1857 e morreu em 1935. Em 1881, ele escreve um romance chamado O Mulato. Tá aqui. E nesse romance, o autor, que era abolicionista, trata do preconceito racial, gente, nesse livro aqui, ó. E da corrupção do clero vividos na sociedade maranhense no fim do século XIX. Clero, para quem não sabe, da igreja, tá? A corrupção dentro da igreja. E ele fala disso nesse livro Mulato. Em seu romance, ele conta a história de Raimundo, um mulato, filho de um português com uma ex-escrava do pai, que estuda na Europa e regressa ao Brasil para rever sua família. Quando aqui ele chega, apaixona-se pela sua prima Ana Rosa e tem seu amor correspondido. No entanto, o casal enfrenta diversos obstáculos da sociedade maranhense, que não admite ver a moça casada com um mulato. Olha só o assunto que ele trata aqui. Ele busca um tema social, o preconceito racial, cria uma história para falar disso, ou seja, ele identifica um problema da sociedade. Em vez de escrever um artigo, uma redação, um texto jornalístico, ele cria uma história, um romance, uma ficção, mas só que baseada num problema real, da realidade. Quando isso acontece, um romance literário falando de um problema social e comprovando um fato, nós temos um romance de tese. Em outras palavras, nós temos um romance naturalista. O Germinal, lá do começo, La França, do Émile Zola, buscou um problema social também. A situação precária dos mineiros que trabalhavam na mina de carvão. E em vez de ele procurar outras formas de escrever isso no jornal, um artigo, ele também criou um romance, fez literatura, ele fez um romance, escreveu um livro, criou uma história para falar desse problema. É um romance de tese também. É como se a redação desses escritores naturalistas fosse um romance, um livro. Tudo para falar de problemas sociais. E voltando para o livro O Mulato, entre esses personagens estão os pais de Ana Rosa e o cônego Diogo, sendo que este fora assassino do pai de Raimundo. Ao final, mesmo sendo amado por Ana Rosa, Raimundo acaba morto pelo cônego. O livro recebeu inúmeras críticas de seus conterrâneos, mas conseguiu se consagrar no Rio de Janeiro, então, na época, capital do Brasil. Então, olha só, muita gente pensa que o naturalismo no Brasil começou com o Cortiço. Não, na verdade, começou com o Mulato, o livro anterior ao Cortiço, que também é do Aloísio de Azevedo. E tá aí, depois que ele escreveu o Mulato, ele também publicou outros romances, e o mais famoso deles, até mais famoso do que o Mulato, é o Cortiço, do ano de 1890, que é considerado a sua obra-prima. Esse livro iria reforçar o lugar do autor no naturalismo brasileiro. Então, o grande nome do naturalismo no Brasil é Aloísio de Azevedo, ou Aloísio Azevedo, tanto faz. Voltando um pouquinho, no realismo nós temos Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. No naturalismo nós temos Aloísio Azevedo, com o Cortiço. Mas saibam que não foi o Cortiço que começou o naturalismo, foi o romance O Mulato. O Cortiço. No romance,
nesse romance O Cortiço, cujo principal personagem é o próprio prédio, o cortiço. Para quem não sabe o que é um cortiço, é aquelas moradias grandes que tem várias famílias lá dentro morando, sabe? São sobrados que ficam normalmente nas favelas, nos subúrbios, e dentro dessas casas, dessas moradias, existem várias famílias lá dentro, morando no mesma casa, no mesmo bloco, né? Sabe a Vila do Chaves? O cenário onde passa o seriado Chaves? Aquilo é um tipo de cortiço, tá? Muitas pessoas, muitos de vocês devem conhecer. Eu já morei. Hoje em dia não se chama mais de cortiço, porque a palavra cortiço nos remete a uma coisa mais baixa, uma coisa mais precária, uma coisa mais suja e pobre, né? Muito pobre. Mas é o cortiço, né? Como chamavam na época. E esse próprio cortiço é o personagem principal, tá? Eu não vou falar muito mais, porque tem um grupo aí que vai falar do livro O Cortiço. Então, não vou me aprofundar tanto para que vocês desenvolvam aí a análise de vocês. E o Cortiço do Rio de Janeiro, nesse livro o escritor delineia uma série de tipos sociais degradados, moradores do cortiço, precursor do que conhecemos hoje como favelas. Muito bem, quem quiser ler aí o finalzinho do texto, pausa o vídeo, dá uma lida que eu vou passar o slide. E aqui nós temos outros livros também na época que foram publicados como uma estética naturalista. Temos o livro A Carne, de Júlio Ribeiro. Vejam só a capa desse livro, gente. Era uma capa que buscava provocar o leitor. Os romances naturalistas eram frequentemente considerados pornográficos. Lá no Cortiço também, nós temos algumas cenas um pouco mais quentes, né? Uma coisa um pouco mais, né, erótica, digamos assim. E isso atraía muitos leitores. E as edições desses livros, né, as capas, eram feitas, ilustradas, de acordo com o que o público queria. Olha só. Temos um outro livro famoso também, que se chama O Bom Crioulo, de 1895, de Adolfo Caminha. Eu esqueci de falar, mas olha só, voltando aqui para o A Carne, do Júlio Ribeiro. Júlio Ribeiro, pessoal, foi o cara que criou a bandeira do estado de São Paulo. Ele fez a bandeira do estado de São Paulo e também é autor desse livro aqui, Naturalista. Só curiosidade para vocês. E aqui o livro O Bom Crioulo, de 1895. Essa capa da esquerda é a capa brasileira. E a capa da direita é a capa norte-americana. Esse livro foi traduzido para o inglês, foi publicado nos Estados Unidos e fez muito sucesso lá. É um dos primeiros romances brasileiros que tratam aprofundadamente a homossexualidade. Ok? Temos aqui. E além da homossexualidade, um casal homossexual é interracial também. Um homem branco e um homem negro nesse livro também. Então ele fez muito barulho também nessa época. Assim como A Carne também. O romance A Carne trata de uma mulher solteira que se relaciona com um homem divorciado. Então olha só. Uma mulher que chega numa determinada idade e ainda não casou, olha que absurdo para a época, né, gente? Fez barulho também esse livro. E um homem que se divorcia, ele deixa a mulher, a esposa, para viver um novo amor com essa mulher. Também é um assunto que fez muito barulho na época. Lembra lá da Madame Bovary? Sempre algo acontece nesse tipo. Os primeiros livros das escolas literárias sempre fazem esse tipo de barulho. Tudo bem? Então, no naturalismo nós temos sensualidade. Vou voltar aqui nas características, olha só. Temos aquilo que é instintivo do ser humano, a primitividade do ser humano. Temos uma agressividade nos personagens,
temos um erotismo no naturalismo, os narradores são objetivos e oniscientes e são mais enxutos, né? A narração naturalista, ela busca ser um pouco mais enxuta, mas no cenário a gente tem uma narração bem detalhada. Eu vou ler um pedaço do Cortiço para vocês aqui, não vou ler tudo. Quem quiser ler o trecho inicial do livro O Cortiço, está aí na tela, é só pausar. Eu vou ler só um pouquinho. Como que o livro começa? Eram 5 horas da manhã e o Cortiço acordava. Vejam que não são os moradores que acordam, é o Cortiço que acorda. É o personagem Cortiço que acorda, é o prédio como personagem. Abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo, como que se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra. Faltou acento aqui no última. Da noite antecedente. Dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. A roupa lavada que ficara de véspera nos coradouros umedecia o ar e punha-lhe um farto acre de sabão ordinário. A gente consegue até sentir o cheiro daquela roupa, aquele sabão meio ruim, né? As pedras do chão esbranquiçadas no lugar da lavagem e em alguns pontos azulados pelo anil mostravam uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espumas secas. Quem quiser ler o resto, pausa o vídeo, lê até o final e entenda, vê se você encontra as características que a gente falou anteriormente nesse trecho. Eu trouxe aqui uma questão para vocês, vocês vão ler agora, pausar, e eu vou revelar a resposta agora, atenção. Vejam só, na primeira afirmação, a segunda revolução industrial, o cientificismo, o progresso tecnológico, o socialismo utópico, a filosofia positivista de Augusto Comte, o evolucionismo formam um contexto sociopolítico, econômico, filosófico, científico, em que se desenvolveu a estética realista e naturalista também, ok? Então essa aqui é verdadeira. Verdadeira. O escritor realista, essa questão é mais ainda para o realismo do que do naturalismo, tá, gente? O escritor realista acerca-se dos objetos e das pessoas de um modo pessoal, apoiando-se na intuição e nos sentimentos. Não, isso aqui é romantismo, gente. Esse escritor não é realista, ele é romântico, modo pessoal, intuição e sentimentos. Então essa aqui não é verdadeira. Já podemos eliminar aqui, ó, a 2. Eliminamos esta e eliminamos esta. Olha, e como eu já sei que a 1 está certa também, eu já sei que é a letra B. Mas vamos ler. Os maiores representantes da estética realista e naturalista no Brasil foram Machado de Assis, realista, Aloysio de Azevedo, naturalista, e Raul Pompeia, realista, que a gente viu na outra aula. Então é verdadeira. Essa aqui deve ser falsa. Podemos citar como características da estética realista o individualismo. Não, isso aqui é romantismo. Linguagem erudita, romantismo. E visão fantasiosa da sociedade, romantismo. Não é também a letra E. Já marquei aqui, ó, letra B. Beleza, gente? Próxima questão. Pausem o vídeo, leiam, respondam. Vou revelar agora. Uma das características do naturalismo é o determinismo, que eu já expliquei para vocês, né? O que é o determinismo? Assinale a alternativa que contém o exemplo correto para essa característica. Determinismo é apresentar a vida como ela é. Não é bem isso não, tá, gente? Não é bem isso. Determinismo é a tendência de imitar a realidade. Também não é isso não. Nada a ver. O destino das personagens está subordinado às condições de raça, o meio em que ela vive, boa, e o momento da história. Sim, letra C. Não sei por que meu mouse está fazendo esse risco aqui. Letra C. O narrador determina qual é o conflito. Não, o narrador não determina nada. Quem determina isso é a própria realidade aqui fora, que é motivo para se criar um romance, criar uma história.
A paisagem e as personagens obedecem a uma ordem científica, nada a ver. No naturalismo, a ciência estuda essa paisagem e estuda também as personagens, tá? Letra C aqui nessa questão 2. Mais uma questão, vocês vão pausar o vídeo, dar uma olhada, que eu vou responder agora. A respeito do período realista naturalista, pode-se dizer que a noite e a solidão são elementos que norteiam a evasão da alma. Evasão da alma? Ou seja, propiciam distanciamento do mundo real. Distanciamento do mundo real? Isso aqui tá com cara de quê? Romantismo, não é a letra A. As ideias de cunho materialista estão ligadas intimamente a esse período literário. Cunho materialista? Contribuindo para o homem voltar-se para o não eu. Olha, essa aqui tá confusa. Se eu não sei, eu vou deixar ela por enquanto. Vamos para outra. A realidade exterior é sugerida vagamente, através de uma linguagem simbólica, com termos predominantemente abstratos. Não. Isso aqui não é o naturalismo nem realismo. Isso aqui está com cara de romantismo, né? Letra D. A produção literária desse movimento literário alimenta-se do bucolismo. Bucolismo é a saudade, né? É a volta para o passado, uma coisa bucólica que me dá a sensação de saudade. Greco-latino, ou seja, ele vai voltar lá na Grécia e em Roma, na literatura clássica grega antiga, por isso que é bucolismo, uma volta ao passado, e do cromatismo vocabular e do conflito. Não, isso aqui não é não. Não tem nada a ver, isso aqui é mais classicismo, romantismo também um pouco. E a temática explorada durante esse estilo de época é marcada pela intensa valorização das classes burguesas e clerical. Não, a burguesia era criticada pelo realismo e também pelo naturalismo. E o clero era criticado pelo naturalismo. Eles não eram valorizados, eles eram criticados aqui. Então, gente, tá vendo aquela que eu tinha dúvida? Eu posso até não ter entendido muito bem o que significa essa afirmação, mas eu, por eliminação, eu já sei que é a letra B. Depois a gente volta a discutir um pouco mais sobre esse voltar-se para o não eu. Ok, gente? Então é isso, a aula de hoje foi essa, vocês vão fazer suas anotações, ok? A aula já está muito grande, um beijo a todos e até mais.